Salve, salve, rapaziada! Estamos começando aqui mais um vídeo no DP Channel, mais um Giro DP Channel. Estamos há um tempinho, um pouco tempo sem aparecer, mas dessa vez estamos aqui. O Rodrigo apareceu fazendo uma análise bem legal, inclusive, do Luan Cândido. E o Luan Cândido apareceu de novo, né? Então falaremos sobre a partida do Bragantino contra o Botafogo lá no Newton Santos, no Engenhão, em que o Bragantino foi derrotado novamente fora de casa. Há um bom tempo o Bragantino não consegue vencer fora de seus domínios, né? Acabou perdendo de 2-1 para o Botafogo. O Gabriel Pires marcou o primeiro gol, depois foi lá o Luan Cândido e conseguiu fazer de empate do Bragantino. E o Tietê, ele mesmo, acabou dando números finais aí a partida 2-1 para o Botafogo. Rodrigo, até mesmo antes da escalação desse Bragantino, do técnico Maurício Barbieri, qual a sua visão geral assim da partida? Fala, Diego. Olá, pessoas. Mais um vídeo aqui, né? Um giro. E eu acho que foi um jogo em que o Bragantino esperava um Botafogo um pouco diferente. E acho que ele se surpreendeu um pouco com esses meio que quatro atacantes, né? Porque o Jefinho, o Vitor Sá, o Júnior Santos e o Tiquinho faziam meio que um quarteto que pressionava demais o time do Bragantino ali naquele começo de jogo. E o Bragantino não conseguiu reagir a isso. O time do Botafogo foi criando várias chances. A- Até dá para dizer que demorou um pouco para eles fazerem o gol, né? Porque o Cleiton teve algumas boas defesas. Tudo bem, o Cleiton também deu uma furada e também deu um soco estranho para trás naquele primeiro tempo, mas ele também foi importante em algumas defesas. E até que rápido o Botafogo fez o gol. Aliás, que com 17 minutos fez 1-0 e o Bragantino não conseguia muito reagir no jogo. Acho que teve aquele lance que inclusive o Barbieri, o Aderlan, várias pessoas reclamaram da arbitragem no Popó, que seria uma falta ali, poderia gerar a expulsão do Adrielson, acho, se não me engano, do Botafogo. Então foi um lance que gerou muita discussão ali pelo lado do Bragantino, né? Seria mais ou menos o que aconteceu com o Bragantino no jogo contra o Flamengo, só que ao contrário, né? Do outro lado, e acabou não dando, não deu em nada aquele lance. O Bragantino não se encontrou no jogo e acabou sofrendo, né? O Bragantino tinha que aproveitar aquele espaço, porque quando o Botafogo joga no esquema que jogou, que era praticamente um 4-2-4, eu acho que o Bragantino precisava ter mais jogadores ali no meio. E ele não estava tendo. No segundo tempo, quando entra o Johan, o Bragantino passa a ter aquele jogador ali e começa a criar mais. O Botafogo também cansa um pouco, então a marcação que era muito apertada fica um pouco mais frouxa. E daí, de novo, o Luan Cândido aparece na área mais uma vez. O Bragantino no jogo é curioso que tem todos 16 cruzamentos, acertou um só. E não foi nenhum do gol. Foi o cruzamento daquele do Popó, que o Popó acabou finalizando frente a frente com o goleiro e errou. Mas esse cruzamento é uma bola do Kevin. O Kevin eu acho que jogou bem, fez uma boa partida. Ele avança, faz o cruzamento, a bola desvia ali no meio do caminho, sobe para o Luan, mais uma vez na área como referência, né? Ele tem muito esse posicionamento na área muito bom. E daí ele fez o gol. Só que o Botafogo, entendendo que o Bragantino tinha esse jogador a mais no meio, tirou um atacante e colocou outro meia. Saiu o Vitor Sá e entrou o Patrick de Paula. O Botafogo voltou a encorpar o meio de campo ali, começou a ganhar de novo as principais bolas ali. Daí até foi uma jogada que o Patrick começa, né? O Patrick cruza, a bola vai na segunda trave, volta ali no meio, o Tietchan faz o gol. E depois disso, acho que o jogo não acontece mais tantas coisas, o Bragantino até pressiona. Mas é um Botafogo melhor, Botafogo em casa nem ganha tantos jogos assim, mas o problema é o Bragantino fora, né? O Bragantino fora não consegue render nem um pouco, perde a maioria dos jogos, às vezes empata, mas o aproveitamento fora de casa é muito ruim. O aproveitamento fora de casa é ruim, né? O Bragantino que não está numa fase boa ainda, por mais que tenha vencido o Atlético Paranaense por 4-2 em casa. Aí vai muito também da situação atual, acho, do Atlético, né? Não desmerecendo a vitória do Braga, mas o Atlético é visivelmente focado aí na final da Libertadores da América. Mas vamos falar um pouco também sobre o time que o Barbieri acabou colocando em campo. É o time que prevíamos naturalmente, Cleiton no gol, o Aderlan na direita, o Kevin no Mônaco e o Natan. E aí eu concordo com você que o Kevin foi um dos melhores, na minha opinião, o melhor do Bragantino até na partida, né? Essa capacidade dele de construir, de quebrar linhas, de tomar iniciativa, né? Sentir que o time não está bem, tomar a iniciativa de buscar um passe melhor ou carregar um pouco mais a bola, até driblar, ele dribla, né? Mas gostei do Kevin, não só pela assistência, mas por toda a atuação dele na partida, a pegada, a vibração, enfim. E na transmissão, né? Trabalhei ontem na transmissão desse jogo pela 102 FM aqui de Bragança.
e votei nele como o melhor da partida, inclusive. O Luan Cândido, que foi alvo também de bastante votos, né, porque fez o seu 10º gol no Campeonato Brasileiro, é artilheiro, ele se coloca muito bem, né, e o gol foi assim, ele se colocou muito bem ali atrás da defesa do Botafogo. Aí o meio-campo com o Jadson Silva e o Raul, ele repetiu a formação com 2 volantes. Nesse jogo não deu tão certo, né? Tanto é que ele volta no segundo tempo com mudança, ele tira o Jadson e coloca o Johan. Aí o Lucas Evangelista voltou ao time, né? Naturalmente, voltou de suspensão, o Eric Ramírez lesionado. E aí o Barbieri deu uma declaração importante também depois do jogo, na entrevista coletiva, de que dificilmente o Ramírez voltará neste ano. Foi uma declaração importante também, né? E faz sentido, porque quem tem se lesionado no Bragantino não volta tão rápido assim. Tem um período de recuperação no departamento médico, depois transição, aí vai umas 3 semanas de transição até o cara voltar a treinar realmente com o grupo e ficar apto. Então, dificilmente volta, já que faltam apenas 4 jogos aí para o término do campeonato. Arthur, sorriso mantido, muito mal, partido horrível do sorriso, inclusive, não acertou nada, nada, nada. Aí lá na frente o Eric Popó. E só para complementar, Rodrigo, até antes de você comentar a escalação, teve jogadores que entraram também, né? Eu mencionei o Johan, mas Gabriel Novaes, o Carlos Eduardo e o Elinho acabaram entrando. Eu achei falta no Eric Popó. Achei que o Adrielson chega atrasado, o Popó toma a frente, o Popó ganha no corpo, aí o Adrielson ainda tenta chutar a bola, erra, acerta o pé do Popó e era o último homem que teria que ter sido expulso. Acho que isso faria uma diferença enorme no jogo. Não tira o mérito do Botafogo e a atuação ruim do Bragantino, mas mudaria o rumo do jogo certamente. E, na minha opinião, pelo menos o VAR deveria ter chamado o árbitro, já que teve um contato. Tanto é que o Adrielson até se machuca porque ele chuta a sola ali do Popó no lance. Mas, enfim, arbitragem à parte, que o Barbieri também reclamou, que um árbitro que até o meio do ano estava apitando Série D e hoje já está apitando um jogo importante de Série A. Ele até falou que estão querendo encontrar o novo Peluí de Colina, né? Um novo. Não sei se o pessoal mais novo hoje conhece, né? Ou sabe quem é, mas é aquele árbitro meio carismático, assim, careca, que apitava vários jogos importantes de Copa do Mundo, Liga dos Campeões. É um cara que a atual geração acho que já não conhece mais, né? Mas é sobre ele que ele estava falando. E eu acho que, assim, realmente, isso daí é mudar completamente o jogo, mas na hora que você tem que avaliar, você avalia o jogo nas condições que ela teve, né? Porque a gente não consegue imaginar como é que seria. Mas realmente, o Bragantino tem, acho que faz sentido reclamar, pelo menos, talvez uma escolha melhor do árbitro de análise do lance, ou de próprio apitar na hora mesmo, porque não foi um lance assim tão difícil. Mas o time, até foi uma pergunta que eu fiz para ele na coletiva do outro jogo, essa escolha de um meio de campo mais marcador, entre aspas, do que criativo, né? No último jogo ele foi com o Jadson, Eric Ramírez e o Raul, que é um meio de campo muito melhor para ganhar segundas bolas, para pressionar, para defender a entrada da área. Isso foi muito importante para o Atlético, porque o Atlético tentava muitos passes ali, principalmente no primeiro tempo, eles fecharam muito bem aquele setor e foi muito bom. Só que quando você tem um jogo contra o Botafogo, em que o Botafogo não tenta o jogo por ali, o Botafogo tentava mais o jogo direto ou pelo lado do campo, acaba não adiantando tanto você ter aquela dupla ali. E acho que foi esse que foi o problema no primeiro tempo. Até porque o Lucas Evangelista não tem a infiltração na área que tem o Eric Ramírez. O Eric ele tem essa noção de atacar o espaço ali, tanto que ele vários momentos jogou assim. Na temporada passada marcou gol no Corinthians, marcou gol na Sul-Americana, marcou gol no fim de semana contra o Atlético. Então ele tem essa chegada na área, coisa que o Lucas Evangelista nunca teve e continua não tendo. E ele foi o jogador mais próximo do centroavante. Então acho que o time perdeu isso com ele. Só que aí que tá, quando entra o Johan, você perde um pouco de marcação, um pouco de pegada, mas você ganha mais criatividade. Então acho que essa é a principal dúvida na cabeça do Barbieri agora. Se ele vai tentar time um pouco mais, entre aspas, criativo, um pouco melhor com a bola no pé para atacar o adversário, só que dele perde um pouco na defesa. Então ele está nessa dúvida, até porque os pontas, que eram jogadores que ajudavam muito nessa criação, nessa marcação, não têm sido importantes ou não têm sido influentes nessa temporada, principalmente pelo lado esquerdo, né? O Sorriso jogou mal, o Elinho tem jogado mal, ninguém se firma ali naquele setor, que era do Coelho, então eu acho que o time está sofrendo com isso. Então acho que o Barbieri ainda não definiu, ou pelo menos não tem tão claro, a escolha,
porque entra jogo, sai jogo, cada jogo pede uma coisa diferente e às vezes as coisas que o time precisa não são necessariamente as que o jogo está pedindo. No último jogo contra o Atlético até foi certo. No segundo tempo, um pouco menos, porque o Atlético até mudou a estrutura ali do meio de campo para atacar melhor. Mas contra o Botafogo não funcionou. Tanto que no segundo tempo a entrada do Johan melhora o time. Melhor o time é isso, né? O Bragantino teve mais uma atuação ruim, né? No Campeonato Brasileiro, uma campanha que vai se moldando também para uma avaliação final de uma campanha decepcionante do Bragantino. Eu acho até, viu, Rodrigo, pelas declarações e tudo mais, que essa é uma visão interna também. E ontem chamou a atenção que o Barbieri ele cita o Fabrício Bruno, né? Cita a falta de experiência do Bragantino, mas não é um tanto, não sou um tanto quanto hipocrisia, porque assim, o técnico que chega no Bragantino, ele sabe que o perfil do Bragantino é trabalhar com jogadores jovens. Aí quando ele cita isso como justificativa, não é um pouco estranho? Pelo menos você não acha? Eu acho um pouquinho estranho. Eu acho, contra o Santos, eu até perguntei para ele também sobre isso, porque naquele jogo a média de idade dos times era exatamente a mesma. Só que o Santos ele conseguiu, entre aspas, fazer valer melhor a juventude dele dentro do jogo que o Bragantino a dele. E ele falou assim: ah, mas olha o elenco do Santos. Os zagueiros do Santos não eram novos, né? Eram zagueiros experientes. Só que quando ele diz isso, ele está querendo dizer que talvez ele precisasse de zagueiros experientes. Só que, ao mesmo tempo, o Bragantino é um time que não vai contratar zagueiros experientes, a não ser que eles queiram mudar de ideia daqui para frente. Mas até agora, é o time que vai com quem tem, com jogadores jovens, e vai apostando neles. As apostas desse ano não funcionaram. O Bragantino apostou no Sorriso, o Sorriso não funcionou. Apostou no Carlos Eduardo, que nem é tão novo, e não funcionou. Acho que pouca gente imaginava que ele pudesse funcionar. O Bragantino foi um dos poucos que apostou e não está funcionando. O Johan, às vezes funciona, às vezes não. É um jogador que machuca muito, é inconstante. Fisicamente ou em duelos individuais, ele acaba perdendo muitas vezes. Ele não consegue entregar um jogo, às vezes, mais físico quando o adversário exige, né? A Libertadores exige muito isso. Por exemplo, Estudiantes. Ele não jogou nada contra Estudiantes, que é um time que marca muito forte, individual. Então, você vai procurando coisas na temporada e vai vendo que a montagem do elenco foi ruim. Ele pode até reclamar de uma coisa ou outra, mas quem montou o elenco foi o Bragantino que escolheu os jogadores, o Bragantino que escolhe essa filosofia, e está mostrando, jogo a jogo, que o elenco não está forte o suficiente. Os jogadores que chegaram ou não estão prontos, alguns não evoluíram. Sei lá, o Bruninho, o Miguel não tem jogado. O Barbieri até falou na coletiva também que eles não evoluíram o suficiente. Mas aí é uma questão interna do clube. O clube precisa evoluir esses jogadores, por isso que contrata eles jovens. Né? O Prachedes foi outro cara que também caiu muito de rendimento. Então você vai olhando posição por posição e o elenco não está entregando o que eles imaginavam. Então, você vai de uma temporada de 2021 que você joga bem, você aumenta o nível de exigência para 2022 e você fica com um elenco pior do que você tinha na temporada anterior. Eu acho que é isso que a gente consegue enxergar, porque você perdeu o Coelho, a reposição foi ruim. Você perdeu o Fabrício Bruno, a reposição foi do Natan, que não é ruim, mas ele também erra mais do que o Fabrício Bruno e entrega menos ofensivamente também, né? O Fabrício Bruno outro dia estava dando um passe que ele costumava dar no Bragantino para assistência de gol. O próprio Ítalo começa a temporada mal, né, por questão física, depois marca uns gols, mas acaba saindo do Bragantino. Por mais que o Ítalo não fosse um craque, o Bragantino sentiu a falta do Ítalo na hora de fazer os gols ali. O Ítalo entrega muitos gols e entregou muitos gols para o Bragantino. Então, o time sentiu. A temporada do Bragantino não é muito ruim por conta desses fatores, pelo Barbieri não encontrar soluções, e também porque o time deu uma desanimada absurda depois que caiu fora da Copa do Brasil e da Libertadores. Acho que não podia ter acontecido isso, mas aconteceu, e você vê jogos com o time completamente desconcentrado em vários momentos. Ontem teve um passe de lateral para o Lucas Evangelista fora do campo. Não sei se você chegou a ver esse lance. Assim. Você vê o time muito desconcentrado dentro dos jogos. Isso, claro, que tem um impacto, né? É, o Adelão deles, né? O Adelão que protagonizou esse passe, esse lateral, né? Para o Lucas Evangelista que estava fora de campo. E o próprio Adelão, ele erra muitos passes também. Ontem ele saiu nervoso e até deu razão, né? Reclamando da postura da arbitragem e tudo mais.
Só que em campo ele também não tem funcionado nos últimos jogos. Assim, a importância que o Aderlan já teve para o Bragantino em todo esse processo é inegável, né? Ele, o Ítalo, que acabou saindo mais por extracampo do que propriamente pelo que fazia dentro de campo. Júlio César, Léo Ortiz, bom, esses caras foram importantes para o Bragantino e são jogadores mais experientes, né? Então, talvez, não jogadores velhos de idade, mas experientes, né? Com mais cancha, como o próprio Raul, Lucas Evangelista, que chegaram com uma bagagem já, né? Então, ali entre os 23, 26 anos, então não precisa ser nenhum medalhão. Mas caras ali que já tenham mais cancha e que em momentos de oscilações coloquem as coisas assim no lugar, né? Acho que faz um pouco. O Barbieri citou isso ontem, falando do Tiquinho Soares, por exemplo, do Marçal, do Fernando Marçal, e eu também acredito que faz um pouco a diferença, assim, ter no elenco. Mas não é a filosofia do clube, então vai seguir desse jeito e as oscilações elas vão continuar ocorrendo. Bom, Rodrigo, vamos responder as perguntas, né, da rapaziada. Lembrando que a gente faria um vídeo que, por conta de logística, a gente não conseguiu realizar. Então, a gente vai responder a essas perguntas que o pessoal já tinha nos enviado lá no Twitter. Então, começando pela do Lucas Salema. Ele pergunta, aliás, um grande abraço, nosso parceiro. O Braga vem usando Novaes e Carlos Eduardo invertidos. Novaes de ponta esquerda e Carlos Eduardo de centroavante. Qual a opinião de vocês sobre essa dinâmica? É uma consideração legal e analisando assim, eu não entendo, né? Poderia ser tipo o Gabriel Novaes centroavante mesmo, já que ele tem mais facilidade, e o Carlos Eduardo, que é um jogador mais móvel, sem tanta qualidade assim, só que mais móvel, de ponta mesmo, né? Na posição dele. Essa inversão, essa dinâmica, eu não entendo muito, não, o motivo, o porquê. E aí, Rodrigo? Eu acho que eu sei o porquê ele faz isso, mas também não está funcionando, porque o Carlos Eduardo, ele no melhor momento dele lá no Goiás, era o cara que corria pelo um lado do campo e do outro era o Bruno Henrique, né? Os dois, um de cada lado. E ele sempre usando a velocidade, toque na frente, profundidade, para ele chegar e fazer a jogada. Quando ele coloca o Carlos Eduardo no centro, ele quer um jogador um pouco mais físico, porque o Carlos Eduardo, dos atacantes do Bragantino, fora o Hurtado, esses caras assim, ele é o que tem um pouco mais de físico. E ele acha que ali, ele disputando com os zagueiros, ele vai ter uma melhora ali nessa disputa. Só que o problema é que o Carlos Eduardo ele não gosta de jogar de costas. Ele gosta de jogar com a bola lançada. Ele quer que a bola chegue na frente, ele saia e corra na direção da bola para chegar na frente do gol. Então, quando o Bragantino consegue fazer esse tipo de jogada para o Carlos Eduardo, até que ele faz alguma coisa, como aquele lance lá atrás, quando ele sofreu o pênalti. Então, são essas jogadas que o Carlos Eduardo pode fazer, eu acho que é por isso que ele joga ali. Só que a maior parte do tempo ele fica de costas, então acho que não faz tanto sentido. O Novaes é um pouco menos físico e mais, acho que até ágil no giro e nessas dinâmicas assim do que o, o Carlos Eduardo. E ele até teve o melhor período da carreira dele jogando centroavante ali na Copinha pelo São Paulo, né? Para quem não lembra, ele era o atacante do São Paulo ali. Depois ele vai para o Barcelona B, roda por vários times, chega a jogar no Bahia também. E no Bragantino ele joga, às vezes ali pelo meio, mais pela esquerda. Acho que por conta de ele ser um pouco menos físico, ele tenta usar mais ele pelo lado e tentar ali. Só que ele também não entrega tanto ali. Eu acho que nenhum dos dois jogadores evoluiu o que esperava dentro do Bragantino, principalmente o Novaes por ser mais novo, né? Porque o Carlos Eduardo, eu não sei, eu acho que pouca gente tinha expectativa de que ele pudesse render, né? Como eu já falei há pouco. Então, acho que o Novaes era um jogador que se esperava um pouco mais de crescimento, mas até agora não tem mostrado muito futebol, não. Verdade. Bom, vamos continuar aqui com as perguntas, né? Braga Red Bulls manda aqui pra gente. Alguns jogadores do Bragantino postaram homenagens a outros clubes. Exemplo, Ramon ao Flamengo. Foi até no jogo do Flamengo, não só o Ramon. É falta de compromisso ou falta de cobrança, Rodrigo? Eu acho que é falta de entender onde é que tá, sabe? Quando eles estão no Bragantino, eles entendem que eles estão, entre aspas, eu estou falando na cabeça dos jogadores, não sei se todos pensam assim, um clube menor, no sentido de eu não sou rival do Flamengo, eu não sou rival do Palmeiras, eu não sou rival do Corinthians. Então, se eu falar que eu estou feliz com outro time, ninguém vai se importar. Mas aí é como se você estivesse jogando fora do país, sei lá, se você estivesse jogando
Bayer Leverkusen lá, o Paulinho jogou no Vasco e fala assim, ó, que legal, o Vasco que subiu, não sei o quê. Só que assim, o Bragantino joga contra esses times, então fica um pouco estranho, e eu acho que às vezes eles não percebem um pouco isso, né? Acho que falta às vezes um pouco essa noção de, nossa, eu tô num time que disputa o mesmo campeonato que esses caras aí, então eu posso até ter uma gratidão. Mas você não vê, sei lá, o Dudu que jogou, sei lá, pelo Cruzeiro falando, ah, eu tô feliz porque o Cruzeiro subiu. Não, assim, são coisas que não combinam, né? Eu também acho que não combina e falta um pouco, no caso, de discernimento, né, para os caras. Tudo bem você torcer para outro clube, todo mundo torce para um clube, mas ficar apostando assim, ou exibindo, isso eu também não acho legal. Não acho nada muito grave assim, sabe, para se ter uma revolta gigantesca, mas legal não é. Eu acho que é algo que dá para evitar. O Gabriel Fontes mandou duas perguntas. Ele mandou, na visão da gente, no caso, quais seriam as principais mudanças para 2023? Deixo para você, Rodrigo. A gente precisa saber o que o Bragantino quer para o ano que vem, né? Ele precisa pensar assim, ah, eu quero ser um time que vai ficar na Série A, eu quero ser um time que vai jogar a Sul-Americana, eu quero ser um time que vai jogar Libertadores, e a partir daí definir onde você quer chegar e com quem você quer chegar, né? Se vai ser com o mesmo técnico, se vai ser trazendo um outro jogador mais experiente, se vai ser apostando mais em jovens da base, porque hoje o Bragantino aposta na base, mas nem tanto assim. Você vê poucos jogadores da base realmente jogando, né? O Bruninho é um desses nomes, mas ele praticamente não tem relevância na temporada, né? Porque ele jogou muito pouco. O Natan entra sempre em jogo já decidido, seja ganhando ou perdendo, então você não tem uma aposta de verdade na base como outros clubes têm. Ah, mas o time não está tão pronto, é difícil colocar ele nesses jogos. Tudo bem, mas você tem que fazer um planejamento para poder usar mais, né? Ou o Bragantino vai apostar, não, estou precisando de um zagueiro mais experiente, um meia mais experiente, um centroavante mais experiente, para decidir mais jogos. Daí, essa é uma ideia que o clube pode até ter, pode até pensar, mas por enquanto não é o que tem parecido. Então, a gente precisa ver aonde o Bragantino quer chegar, mas que com o elenco atual, que com as ideias atuais, o futuro do ano que vem não parece tão promissor, ou pelo menos igual ao atual, é o que parece no momento. Só seria evoluir muito os caras que já estão aí, mas por enquanto não parece muito promissor, não. Teria que ter uma mudança um pouco maior na equipe. E ele também pergunta, o Gabriel Fontes, se seria interessante também mudar o dirigente. E se sim, qual seria um bom nome para o Red Bull? Quando fala de dirigente, está falando do Thiago Escuro. Aí eu não sei, aí precisa ver o pessoal lá da Red Bull se eles avaliam que o trabalho dele, na medida do que eles estão pedindo, e na medida que eles querem, é o suficiente. Porque assim, vamos lá, o Bragantino está contratando mal, mas está contratando mal porque está escolhendo mal os jogadores, ou porque, sei lá, escolhe alguns jogadores, mas o Escuro só consegue trazer outros. Assim, isso não tem como dizer, não tem como saber. Não tem como saber se eles só querem que o Escuro vá lá, monte CT, monte essas coisas, e nesse ponto eles entendem que está funcionando, né? Acho que tem muitos lados ali que a gente precisa enxergar, né? Porque não é só o time de futebol, né? O Bragantino não tem um diretor de futebol, como acontece com alguns clubes, né? Um cara que só trabalha dentro do futebol, escolhe quem vai ser contratado, esse dia a dia. No Bragantino não tem isso. É o CEO lá, ou diretor executivo, sei lá, tanto faz o nome, mas a função é a de fazer todas essas áreas. Eu acho que ele tem erros, ele tem acertos, mas a gente não sabe até onde eles estão, é a ideia dele, até onde é a ideia de fora e até onde a gente pode avaliar isso aí. Agora, outro nome é difícil dizer, né? Eu não tenho um nome de dirigentes corporativos aí bastante, até porque cada um trabalha de um jeito, né? No jogo passado, lá em Bragança, estava o Alexandre Matos ali do lado, ali na minha cabine. O Alexandre Matos é um dirigente que trabalha muito na questão de vou trazer vários jogadores, vou contratar todo mundo, vou lá, e foi isso que ele fez no Palmeiras, é isso que ele está fazendo no Atlético. E tem os lados bons, tem um lado bom dele, tem um lado ruim, e também tem muito perfil, né? Não sei qual o perfil que cada clube imagina para si, né? Pô, eu acho que assim, se você pega desde o início da gestão, né, da Red Bull no Bragantino, 2019, time campeão da Série B, jogando o que jogou. 2020, teve a questão do técnico ali, mas foi pegar o geral que foi feito, o Bragantino se classificou para a Copa Sul-Americana.
2021, chegou à final da Sul-Americana, se consolidou no Campeonato Brasileiro e chegou à Libertadores da América. 2022 deu essa oscilada, mas praticamente não corre risco de rebaixamento. É um time que permanece ali na elite do futebol brasileiro. Cara, não é uma gestão ruim. Não é uma gestão ruim. Questão de contratações, técnico, acontece no futebol, mas você vai avaliar uma gestão toda de vários anos por um momento, eu acho um equívoco que alguns torcedores cometem. Assim, não colocaria o trabalho do Escuro em xeque. Até nessa parte estrutural que você mencionou mesmo. O CT está lá sendo construído. Vai ter uma arena aqui em Bragança Paulista. E assim, provavelmente vão reformar o estádio da cidade, o estádio municipal, para receber jogos oficiais também, de equipes profissionais. Então, acho um baita trabalho. Um puta trabalho do Escuro aqui em Bragança e não vejo sentido nesse questionamento, sinceramente. Acho que as questões de contratações, enfim, todos os times acertam, todos os times erram, não é uma ciência exata. Olha o Barcelona aí, o que está passando atualmente, sabe? O time tem uma das maiores estruturas do mundo, se não a maior. Então, eu acho um pouco delicado quando as pessoas falam disso, porque é uma avaliação um pouco momentânea demais. Num todo, assim, eu acho um baita trabalho do Escuro. Criticar uma contratação ou outra, ou a manutenção do treinador, isso é normal, né? Isso é normal da avaliação. Mas colocar em xeque o trabalho do cara, aí eu já não acho legal. Bom, acho que é isso, né, Rodrigo? Não, vamos falar do jogo contra o Avaí já, que é na próxima quarta-feira, mas já dá para mencionar porque o Barbieri ele vai ter um trabalhão, rapaz. Ele já não tem o Eric Ramírez, o Léo Ortiz, o Alejandro está em transição, é uma semana, talvez consiga até ser relacionado. E o porquê isso é importante? Porque o Eric Popó tomou o terceiro cartão amarelo, né? Então ele não tem o seu centroavante atual, o titular, para a partida da próxima quarta lá em Floripa. É, a vantagem é que vai pegar um Avaí que também tá mal, né? O Avaí talvez esteja até pior que o Bragantino, né? O Lisca foi demitido há pouco, hoje joga contra o Cuiabá, o Avaí, então a gente ainda não sabe o que vai dar esse jogo, mas a aposta do Bragantino é num momento ruim do Avaí, que não está conseguindo ganhar de praticamente ninguém. Ele vai ter esses problemas para montar o time dele, né? O Eric Ramírez fora provavelmente a temporada inteira, o Alejandro não sei se ainda volta. Talvez a gente veja de novo o centroavante Carlos Eduardo ali, né? Mas eu acho que o Bragantino tem que aproveitar esse jogo, esse momento ruim do Avaí e tentar pelo menos os 3 pontos, porque eu estava fazendo as contas e eu acho que o Bragantino vai precisar de provavelmente 47 pontos para ir para a Sul-Americana. E 47 pontos são 2 vitórias em 4 jogos, né? Seriam 6 pontos. Então, eu acho que o Bragantino vai precisar ganhar esses jogos, e esse é um dos jogos que acho que o Bragantino vai precisar mesmo vencer. Porque depois ainda enfrenta o Fluminense, que é um jogo difícil, né? O Fluminense na última rodada, por mais que seja em casa, é um jogo difícil, né? O Fluminense jogou bem ontem contra o Corinthians. Vai enfrentar o Fortaleza fora, que é um adversário difícil, e vai enfrentar o América em casa. Então, acho que o Bragantino tem os 2 próximos jogos como os jogos mais acessíveis, né? Que é o Avaí fora e o América em casa. Eu acho que vai ter que vencer esses jogos. Porque se depender dos outros dois, eu já não sei se consegue. Não sei se consegue vencer o Fortaleza fora e nem se consegue vencer o Fluminense em casa. Bom, então é isso, Rodrigo. Grande abraço. Agradecer aqui a Oregon Estacionamentos, né? Que está sempre fortalecendo aí o nosso canal. É o nosso patrocinador aqui do canal, nosso patrocinador oficial. E a Oregon que oferece também para você comodidade, segurança e facilidade, né? Porque para quem quer estacionar aqui no centro da cidade, né, de Bragança Paulista, é um caos, você não acha vaga e é difícil. Tem gente que não manja muito de baliza como eu, então é mais fácil largar lá para a galera da Oregon Estacionamento. Você não paga a Zona Azul, né? Só paga ali o estacionamento. Pode ser plano mensal, pode ser diário mesmo, de horas. Enfim, você escolhe Oregon Estacionamentos. Grande abraço ao meu parceiro Rodrigo. Também, Rodrigo, seu xará, inclusive. Um abraço, Rodrigo. Até a próxima. Abraço, até a próxima. Abraço, rapaziada. Valeu por acompanhar aqui o canal. Se inscreva no canal, deixa o like aí no vídeo para ajudar a gente. Compartilha com os amigos que gostam aí do Bragantino. Nos siga também no Instagram, dp__channel. E siga a gente aí nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Twitter. Grande abraço, tamo junto.